Bom dia a todos, os meus amigos, os meus irmãos em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você desta manhã uma palavra de Deus. Palavra de Deus, Paulo escreve aos Colossenses, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, que diz assim: revesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhável compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha alguma melhor, voltando aqui um pouquinho, que deu um pânico no meu celular. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha alguma queixa contra outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Louvado seja o Senhor, né? A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Então nós vemos que a palavra de Deus nos adverte que nós precisamos, né, nos revestir, pois como escolhidos de Deus. Revestir-se tem o sentido de vestir uma roupa. Ser santo quer dizer não ser como comum ou mundano. Né? Mas separados para Deus. Então nós que fomos escolhidos, precisamos ser uma luz em meio às trevas. Precisamos fazer a diferença no meio de tantas pessoas diferentes. Mas só vamos conseguir isto vivendo a palavra, vivendo o amor de Deus. Aqui o apóstolo Paulo continua dizendo que nós precisamos suportar-nos uns aos outros e perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Então, uma pessoa que tem dificuldades em perdoar é a pessoa que se sente realmente superior, melhor do que os demais. E nós precisamos, segundo a palavra de Deus, considerar o nosso próximo superior a nós. Então, isto é muito importante, compreender que da mesma forma que Deus nos perdoou, que Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar os nossos irmãos, perdoar o nosso próximo, né? Aí diz assim: caso alguém tenha alguma queixa contra outro, como o Senhor
perdoou, como o Senhor compreendeu, assim também nós temos que compreender e perdoar. Nós não podemos ser aqueles, que escoa um mosquitinho e engole um boi com chifre e tudo. Muitas vezes nós somos injustos com pessoas que Deus ama, com pessoas que Deus salvou, com pessoas que Deus escolheu. E a Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Então, se eu tocar em alguém, com certeza Deus não vai gostar. Porque quando um pequeno cisco cai na menina dos meus olhos, imediatamente eu entro em desespero e começo a me defender disto que caiu no meu olho. Assim também é quando nós tocamos em alguém que Deus ama, que é chamado de menina dos olhos de Deus. Então precisamos compreender que a vida, ela precisa ser uma vida plena diante do Senhor, Nós precisamos estar revestidos, vestidos de um novo homem e das virtudes do amor de Deus. É preciso realmente amar com o amor do Senhor, Agora, o que diz o apóstolo Paulo? Seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração, o juiz, aquele que te julga, aquele que decide por você. Seja a paz de Cristo, porque muitas pessoas têm dificuldades para amar, para perdoar, para viver o amor de Deus. Imagina uma pessoa que tem vergonha de amar, ele se sente inferior se ele se humilhar e perdoar alguém. Isto não vem de Deus, porque Deus é amor. E o perdão, a bondade, são as virtudes do amor de Deus. Então precisamos viver este grande amor. Precisamos ter paz no coração, porque a paz de Cristo é o juiz, é o árbitro, é aquele que julga o meu interior. É a paz de Cristo. Como você está, meu irmão, meu amigo? Como você que realmente foi um dia chamado pelo Senhor tem vivido? É necessário praticar a palavra de Deus, Deus é amor. O amor é a própria essência do ser da vida de Deus. O amor é a própria essência, da vida divina. Por isso, revestimos-nos com amor, é revestir-nos com o elemento da vida de Deus. Se eu tenho amor, eu tenho em mim o revestimento dos elementos da vida de Deus. E uma pessoa que tem a vida de Deus, ele é diferente, não tem como. Se eu tenho a vida de Deus, eu penso diferente, eu falo diferente, eu vivo diferente. Mas se eu tenho somente uma religião na minha mente, uma prática religiosa, eu continuo mesmo mundano, cheio de maldades, de rancores, de ressentimentos e tantas coisas que impedem o agir de Deus. Pense nisso. Tenham todos um ótimo domingo, que Deus nos abençoe. Jesus Cristo é o nosso único Senhor.